O nosso tema é a tentação. Deveria tremer, se assustar, Essa palavra deveria assustar o homem. Não é verdade? A tentação. Deveria ser uma coisa, um choque. Entrar em tentação é uma coisa que deveria o homem ficar assustado, diante desse assalto que vem sobre a vida do homem para roubar os seus tesouros espirituais. Então o homem deveria estar assustado, preocupado, atento, orando: Deus me livre dos bandidos espirituais, aqueles que vêm, essas potestades do ar, que vem pela mídia, esses poderes malignos, usando a mídia, e quem são os programadores dessas mídias do ar, que vem influenciar a sociedade, que estão aí para saquear a moral, saquear o homem, saquear até aquilo que ele tinha como verdade, mudando a sua mente, cauterizando ainda, para que ele até concorde com essa situação miserável, de doutrina de demônio, de espírito imundo, no ar, nas mídias, nas rádios, nas músicas, no ar. As potestades do ar, da qual o apóstolo Paulo fala, que Deus nos livre desta tentação sobre as nossas vidas. Por isso deveríamos tremer quando ocorrer tal brecha, para que o tentador venha fazer o seu assalto, venha fazer a sua provocação, venha instigar, venha provocar com o intuito de conseguir os seus efeitos. Então deveríamos ter esse cuidado diário, uma vez que fomos iluminados, uma vez que sabemos que o Senhor Jesus é o Deus da glória, é o Salvador, não é verdade? Então, essa preocupação para um menino, não tem como ele se preocupar com isso, porque ele é menino na fé. Nós entendemos quando olhamos para uma criança e ela fica brincando de carrinho, de correr, porque a mente dela ainda não está amadurecida. Quando ela chega à fase adulta, quando ela começa a constituir família, ela vê que é outra coisa, O apóstolo Paulo falou que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, mas quando ele cresceu, deixou as coisas de menino. Então nós temos que ter esse entendimento, que nós estamos crescendo na palavra. A palavra de Deus gera um homem espiritual, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então nós temos que entender isso, que nós estamos nessa faculdade, nesta universidade do céu, para a formação do nosso viver, formando o nosso caráter na palavra, de acordo com a palavra, aquilo que é a nossa característica, que nos faz ser parecido com a palavra de Deus. Sei que é uma caminhada, é um processo longo, da qual todos nós temos que alcançar este viver, para que estejamos nesta família de Deus na eternidade. Então, quando uma criança ela começa a ter os sentidos dela de percepção, ela vai começando a entender o que é pai, o que é uma mãe. Ela sabe que os pais é o porto seguro da criança. Ela ali, ela se agarra porque desde criancinha ela teve esse contato com os pais, e os pais cuidavam dela. Então o nosso porto seguro é o Senhor Jesus, porque entendemos que Ele cuidava de nós, mesmo nós ainda em pecado, nas trevas, sem saber nada. E quando reconhecemos esse amor, que ele demonstrou na cruz por nós, um amor incomparável, um amor perfeito, um amor de um pai que não existe pai natural que possa ter um amor igual aquele. Então nós vemos que o Senhor Jesus amou, porque amou o Pai, e o Pai amou o Filho, de tal maneira que entregou por nós. Então Deus nos amou de tal maneira que deu o melhor para nós.
para que ele pagasse a nossa conta, os nossos erros, da qual a palavra condenava. Estávamos condenados à perdição e ao castigo eterno. Olha o que ele nos livrou desta situação. Mas temos que perseverar com ele, porque o tentador, ele é que faz a tentação. Ele é que provoca os homens de Deus, a mulher de Deus, homens de Deus no modo geral, homem e mulher. Né? Homem de Deus, homem e mulher. Então, ele tenta provocar para que o homem erre, para que ele falhe, para que ele desista. Ele está nesse mundo, ele entrou nesse mundo, ele não é humano, ele é cruel, ele é perverso, ele não tem esses sentimentos do homem do lado de mal multiplicado. Ele quer roubar, matar e destruir a alma do homem. É o propósito dele, é o trabalho dele. Enquanto o Senhor Jesus, com aquele amor tremendo, ele quer salvar, lutar pela alma do homem, ele quer fazer o contrário. Mas só que com Deus ele perde. Porque nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, em Cristo, desse evangelho dele, nada pode te separar, porque Deus não te deixa. Agora, se você sair do Cristo, aí a coisa pega, porque aí é rebeldia, aí há desvio espiritual, aí a decisão do homem foi para o mundo, então o mundo jaz no maligno, aí vem as consequências. Então Deus chamou para a vitória, mas a tentação, essa palavra não te incomoda, não? Né? Não te incomoda? Porque será que ainda é criança ainda? Não acredito. Porque Deus ele pode fazer um homem um dia. Né? Ele fez o rei Saul em uma semana. Saul estava com o coração transformado. Quanto mais você se entrega a Deus, mais rápido é a sua transformação. Se entrega ao Senhor, bota Ele como o mais importante da sua vida. A idolatria do homem está naquilo que ele valoriza. E nós vemos quanta coisa boba, besta, o homem cultua. Ele adora. Cada coisa estranha, coisas sem sentido, o homem ali adorando, torcendo, vibrando. E você olha assim, mas essa coisa aí não tem valor nenhum. Que coisa vã, que coisa passageira. Por quê? Porque ele botou o coração ali. Se botar o coração no Senhor Jesus, evidentemente você vai estar no caminho certo e sua recompensa é maravilhosa, porque você vai alcançar as promessas, a herança que Deus assim nos preparou para nós, já está dada, é dada aos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles libertos pela palavra, não são os filhos que ainda estão no seu viver da carne. Esse aí é considerado filho bastardo. Filho bastardo é aquele que o pai ainda não recebeu como filho. Então, se você recebe, então Deus te recebe quando você se entrega. Enquanto você persevera na doutrina do Senhor, Deus está contigo. O Senhor está ali a te ajudar. Por isso que a Escritura diz, perseverai. Se persevera, tem vitória. Não importa o grau de dificuldade, Deus é o Deus do milagre. O Senhor pode todas as coisas. Para Deus, tudo é possível. Então não vamos desistir diante da aparência, não é verdade? Ficar desistindo ali, achar que acabou. A última palavra é de Deus. Porque Deus, até o que acabou, Deus pode trazer a vida. É isso aí. Então nós vamos ver ali em Salmos, no capítulo 34, aqui no versículo 7 em diante, se Deus assim permitir eu vou seguir um pouco, segundo a vontade dele, mas para que nós entendamos o que vem a ser uma tentação. E diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Vou repetir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Vamos olhar, vamos falar, vamos entender pela direção do Senhor esta palavra. Não apenas o Senhor, mas o que ela quer dizer para nós. O anjo do Senhor. Deus manda o anjo para te guardar. Ele manda o anjo. Ele acampa-se, ele está acampado ao redor, fechando você por todos os lados, fixo, não sai dali, enquanto Deus não mandar ele sair. Então ele está ali, para te defender, um anjo. Não é um policial, não. Não é um segurança, não. É o anjo do Senhor, poderoso, que está ali para te defender, te direcionar, te livrar, ao redor daquele que o teme e os livra. Então, ele está acampado ao redor daquele que o teme. Mas a pessoa pensa que temer é ter medo. Alguns entendem assim. Eu temo, não, Deus é tremendo, eu tenho... O filho, ele não tem medo do pai dele. Ele só treme quando o pai corrige ele. Quando o pai corrige, ele treme. Mas ele tem um sentimento de ligação com o pai e amor. Assim não são as crianças para com o pai, com a mãe, mas quando ela vem, fala duro e usa de certa dureza, ele treme. Então nós sabemos que quando o diabo vem em cima da nossa vida é porque tem alguma coisa que precisamos aprender de Deus, que já passou o tempo. O tempo passou. Então, Deus permite a ação do diabo para te tentar, para te provocar. Mas ele te dá o escape. Ele te ensina como sair dele, para você acordar. Então, ele permite, mas ele não leva a vitória. Ele só leva a vitória se o homem... Ele só vence aquela ação se o homem ele tiver descuidado, desatento. Dentro de uma obra de Deus que é uma guerra. Nós estamos nessa guerra. O mundo guerreando contra a nossa fé e nós guerreando contra o mundo. Não aceitando com a espada do Espírito de Deus, discernindo o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, e ali defendendo, mas usando de misericórdia com o homem. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é vida de um homem, não é a natureza do homem, não é isso. É contra aquele que vem usando ele para nos atingir, é o diabo e seus demônios. Então a gente percebe que está usando ele, mas não é contra ele. Então nós, com esse entendimento, nós podemos amar até o inimigo, porque não é ele, é só o Senhor Jesus em altas dores, cansado, esgotado de tanto sofrimento naquela cruz, mas ele não perdeu a sua fé no Pai. Ele não perdeu. Ele não perdeu a sabedoria que o Pai deu a ele. E mesmo naquela cruz, naquele sofrimento, ele estava salmodiando para Deus o tempo todo. Não era homem que estava ali, era salmos, era Deus ali. Ali para nos ajudar, para o ajudar naquele momento. Então tudo que ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem pode entender isso com mente de homem? Mas ele sabia o que é um homem, a natureza, a sua mente, sabia tudo. É doutor, só era mestre, acima de qualquer ciência aqui na Terra, acima do conhecimento do diabo, acima de tudo. Então ele declarou que não era contra o homem, que aquela guerra deveria ser mais contra o diabo. E assim veio durante milênios esta vitória até nós. Estamos aqui porque a palavra de Deus é viva. Ela é por geração em geração. Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. 1000 gerações. Olha como é importante amar a Deus, As gerações subsequentes àquilo que você gerar, seja no seu
do seu lado biológico como no seu lado espiritual, vai até 1000 gerações de misericórdia. Ele faz misericórdia até 1000 gerações, né? Mas os que são contra o inimigo dele, né? A visitação dele é até a 3ª e 4ª. Então, a 3ª e 4ª já basta de tanta impiedade, né? Então não dá. Então as gerações de um ímpio, de um pecador, é perigosa, né? Então é isso aí. Então, seguindo a palavra do Senhor, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Prova e vê como Deus é bom. Deus é bom. O que Ele está nos ensinando é maravilhoso. É algo tremendo que não tem nesse mundo. Esta natureza é sobrenatural, esse viver eterno. É uma vida maravilhosa, mas é uma vida que nós temos que pagar o preço da renúncia. Não pode ocupar a vida de Deus e a vida terrena, animal e diabólica no mesmo lugar. Então Deus tem paciência para conosco, até que possamos entender isso, não é verdade? Então nós vemos que o tentador, ele vem assaltar, ele vem te prejudicar, ele vem para conseguir algo, ele não brinca, né? Ele vem para roubar aquilo que você tem de certeza em Deus, aquilo que você recebeu de Deus como verdade. Não é saber a palavra apenas, isso aí não é por aí. Aquilo que você tem como fé, como firmeza, ele vem tentar ali. Não foi assim? Então, o Senhor Jesus, depois que ele passou por todo aquele processo de aprendizado, de oração, todo o processo, ele foi ao batismo para não deixar nada da palavra de Deus em falta, embora ele não precisava nada daquilo, mas a palavra de Deus dizia, ele cumpriu. E depois ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado, para ser peneirado pelo inimigo. Mas não se achou nada nele. O diabo não tinha onde achar brecha nele, porque ele era fiel, ele era maravilhoso, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Senhor Jesus, né? Então, maravilhoso, né? Não existia um homem na terra semelhante a ele, não existiu semelhante ao Senhor Jesus em amor, em graça, em verdade. Ele era o bem, diante de pressões constantes. Então ele aprendeu isso com o Pai, e por isso ele na fidelidade dele, ele foi provado naquilo que ele tinha de certeza, mas o inimigo não achou nada que pudesse, 40 dias e 40 noites ali, né? Aquela quarentena para ver se tinha algum vírus maligno ali, se ele manifestava alguma coisa do inimigo, nada. 40 dias de quarentena, né? Para ver se aparecia alguma doença espiritual, algo, e não foi achado nada. Ele teve que entrar no diálogo, na palavra com o Senhor Jesus. Aí você sabe o que deu, né? Ele tentou de tudo quanto lá, tentou convencer, ofereceu até riqueza, tentou ver se ele tinha soberba, né? Provocando ele, mas ele não, preparado, né? Aquele que é preparado por Deus, não tem como o inimigo ele ser enganado por Satanás, né? Não tem como ser enganado. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos de Deus, Satanás, se fosse possível, Satanás enganaria até os escolhidos, mas não é impossível. Porque ele não pode enganar, porque o homem de Deus está ligado no seu viver. Ele está atento ao que pensa e o que sente. Ele está com a palavra, ele está com a luz. Quando vem qualquer coisa, ele sabe. Ele está ligado na palavra, nele, no seu pensar, no seu sentir, provando a palavra. Conhece o que a Escritura diz para o seu viver. Ele não está preocupado com essa genealogia, com esse saber histórico da Bíblia, não. É interessante, você saber, mas ele estava preocupado com o seu pensar e seu sentir. Ele estava preocupado com a posição diante de Deus.
procurando fazer o bem em todo o tempo. Então eu só posso fazer o bem se eu estiver no bem. Se eu estou no bem, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então se eu estou olhando para o meu viver, eu vou ver minhas ações, e por isso minhas atitudes terá luz. Se eu estou tendo luz nas minhas ações, a treva não se dá com a luz, e as trevas vão se afastar, porque a luz vai clareando até ser dia perfeito. Então precisamos entender essas coisas para que essa tentação tenha uma preocupação real na nossa vida. Então tem que estar debaixo da proteção de Deus, pedindo a Deus proteção, e aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, ele está numa posição ali que o inimigo não pode chegar, não há condições dele chegar, porque ele está no abrigo, ele está o que? Na casa do Senhor, ele está casa no sentido espiritual, ele está no viver espiritual, ele está fundamentado, a casa com fundamento de fé, de revelação, enraizado na palavra do Senhor, suportando contrariedade, batida no seu viver. Ele suportando, porque ele tem o alicerce, é bom, o alicerce é forte, vendo os ventos, as inundações, batendo na casa, essa casa não cai, porque o que ela está fundamentada dentro da revelação de vida, de viver, não é de falar, não é de aparência, é de vida, porque Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Porque ele olha, porque Deus não aceita a aparência. Nós também não aceitamos a aparência de ninguém. Se vem uma pessoa que diz ser teu amigo, e você vê que a aparência dele, eu não aceito, meu amigo, nada, está falando de mim, diz que é meu amigo e está falando mal de mim, não, essa é aparência, mas eu estou vendo como olho natural. Eu estou vendo com olhos, mas Deus vê o coração. Não é o que fala a boca, não é a aparência do trato, não é boa eloquência na oração, não é boa intercessão, não. Deus olha para o coração, para a sua essência. O sentimento, em que fundamento está na sua essência, lá no seu eu. Deus olha para isso. Então, se eu sei que Deus olha para isso, vamos trabalhar em nós mesmos. Os embates, estamos preparados para todas as coisas? Claro que não. Deus que prepara na medida dele. A medida do Senhor Jesus, você sabe o que foi. A medida de Jó, você sabe. A medida de Salomão, você viu o que aconteceu com ele. A cobiça, o que aconteceu com ele, no fim da vida dele, o diabo conseguiu derrubá-lo. No fim da vida dele, fez uma ação que foi para a sua desgraça. Uma açãozinha que ele fez durante a vida toda, ele fez uma, mas aquela que ele fez é gravíssima, gravíssima. E por isso, se não fosse o amor que Deus tinha a Davi, Deus propôs de exterminá-lo na terra, mas o seu reino foi dividido na sua geração. Então, nós temos que entender isso, que a tentação, ela nos induz ao erro. Ora, eu volto e firmo e reafirmo. Está escrito na Escritura Sagrada para que nós, eu e você, entendamos. Precisa Deus colocar muita coisa a esse respeito? Não sabemos que Pedro era um homem de Deus, um homem que amava o Senhor Jesus, que Deus escolheu para ser discípulo, depois ele foi apóstolo, mas não sabemos que ele, por falta de vigilância sobre sua vida, por falta de converter o seu viver, quase se perdeu. Quase se perdeu. Por quê? Porque ele confiava no coração enganoso dele. Ele confiava. E quando Satanás, vendo
que ele estava enfraquecido pela prática, mas ele falava da palavra, ele pediu a Deus para peneirar Pedro, passá-lo na peneira. Pô, Pedro, Pedro. Depois nós vimos que ele se tornou coluna da igreja do Senhor Jesus. Mas ele foi, né? Se o Senhor Jesus não entra naquele momento e pede ao Pai para que afastasse Satanás, porque ele não estava preparado, ele ia se enfraquecer, né? Ele ia desfalecer com a sua própria fé, ia ficar um desviado, né? Ia se desviar, podendo se afastar, perder força espiritual. Então ele intercedeu para que a fé dele não desfaleça. Aquilo que ele tinha como certeza, como convicção de prática, não é falador não, ia perder tudo, porque por falta de vigilância, de estar atento, né, a essa prática de viver diário, do qual o tentador já queria derrotá-lo. O tentador estava ali, observando e acusando, né? Levando querendo não provar, mas tentar ao erro, porque ele estava em brecha, então desviá-lo. Então essa tentação, ela precisa estar atento naquilo que eu recebo, nas orações, na vigilância, debaixo do Senhor, debaixo dos seus ensinamentos, aquilo que Ele deu é minha medida, então vamos nessa. Vamos nos colocar item a item, ponto a ponto, conquistando a fé, rompendo em fé, né? Saindo da natureza natural naquela área, rompendo e indo rompendo até ser achado o justo diante de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. Vamos ver aqui Mateus, né? Vamos ver aqui, né? Estou meio assim, mas está escrito aqui, está em Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna, é brecha. O Senhor falando para quem? Por discípulo dele. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, tudo que nós recebemos, o sim de Deus, as orientações dele, nós temos que agir de acordo. O sim de Deus é o sim mesmo. O não de Deus é o não meu. Fora disso, vem do maligno. Quando tu abre sua boca e não está aqui, dentro dos ensinamentos, dentro das orientações de Deus, é procedência maligna, está abrindo brecha. Por isso que Deus manda colocar um freio na boca, Tiago, né? Freio na boca, domínio sobre a língua, para que haja esse sim, sim. Então, se Deus não te deu, o inimigo vai tentar te acusar, mas Deus não ensinou. Mas se Deus te ensinou, aí a coisa começa a ficar diferente, porque aí ele já está querendo te castigar. Aí o inimigo já está querendo te tentar, provocar você naquele erro já está, para que ele quer tentar a sua fé. Aquele erro já está. Ele já sabe o caminho para provocar a sua fé em Deus. Então você precisa das armaduras, escudo, todos aqueles ensinamentos que Deus vai te acrescentar para que aquela figura de armadura espiritual haja entendimento de você, porque você tomou posição com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus? Amém. Então, a tentação é querer empregar meios para conseguir roubar sua fé. É diligência para poder atacar você. É intentar. Ação
né? É ação. Se você age naquilo que está fora da palavra de Deus, você comete erro contra a sua própria vida. Então o inimigo vem te instigar. Mas Deus está no controle. Se ele deixasse o inimigo à vontade por causa dos nossos erros, nós estaremos perdidos. Mas ele permite naquilo que ele quer que você... É tempo para hoje de mudança, então ele permite numa área. Então parece que você não sai dos problemas, não. Se Deus tem pressa contigo, se Ele está querendo avançar com você, você está crescendo sem perceber que os problemas vêm e você vai aplicando a palavra de Deus o tempo todo e você vai se desenvolvendo, né? Deixando de ser menino, criança, sabendo que o tentador está querendo roubar a sua fé preciosa, a fé que te leva para a vida eterna, que não tem dinheiro, nada nesse mundo possa comprá-la, nem aquele que pratica a palavra de Deus é um cidadão correto, como aquele jovem rico, chegou lá, mas se tinha nele desejo maior por bens materiais, ele já estava fora desse caminho. Então, o escolhido é você, mas você precisa caminhar. Você foi convocado para este caminho, estreito lá no final, mas vai ser bom, porque você vai saber como lidar ali e vai ser um crente verdadeiro, um crente fiel conforme a palavra de Deus. Acredita, confia e tem certeza, dando os frutos do Espírito para Deus, na sua prática em que não há na lei nada dizendo contra. Que maravilha! Que maravilha, amém. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai, que Tu nos concedeste hoje. Me ajuda, Pai, a temer-te, meu Pai, porque eu temendo a Ti não tem preocupação com nada, que eu estou na prática do correto, meu Pai. Me ajude nesse sentido, para que esta tentação não venha sobre a nossa vida e que, se vier, eu já tenho a resposta para esta tentação, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus. Amém.